Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, no segundo dia das sabatinas do Estadão, do nosso Estadão, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ontem nós tivemos o prefeito Bruno Covas, do PSDB, que é candidato à reeleição. Hoje nós temos Guilherme Boulos, do PSOL, que é considerado a grande novidade dessa eleição. Está em terceiro lugar nas pesquisas e é um personagem que vem desde a eleição presidencial de 2018, vem do MTST. Enfim, vamos conversar com o Guilherme Boulos. Vocês todos são muito bem-vindos e, atenção, essa transmissão será em todas as plataformas do Estadão, todas, e amanhã teremos também um bom material no jornal impresso. Você, como eu já disse, é muito bem-vindo. Boa tarde, Guilherme Boulos, boa tarde, Ricardo Galhardo, meu super colega de política, boa tarde também, Túlio Cruzzi. Nós estamos aqui, então, para debater um pouco de São Paulo, um pouco da política e um pouco quem é, afinal, Guilherme Boulos. Candidato Boulos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é muito prazer tê-lo aqui. E eu começo com uma pergunta bem genérica. Eu queria entender, eu acho que muita gente quer entender também, como um cidadão formado em filosofia, né, que tem também especialização, mestrado em psicanálise, né, psiquiatria, que se envolveu com sem teto e agora está na política tradicional, política partidária. Por que a política partidária num momento em que há muita rejeição à política partidária em grandes parcelas da população? E eu acrescento nessa mesma pergunta, o senhor é de um partido pequeno, o PSOL, o senhor também não tem experiência administrativa, e eu gostaria de saber com que equipe, com que partidos, em que alianças o senhor pretende gerenciar uma cidade, a cidade mais rica, a maior cidade, a mais importante e a mais cheia de problemas, talvez, aqui do Brasil. Por favor, Guilherme Boulos, conosco nessa tarde. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Ricardo, Túlio e todo mundo que está acompanhando a gente aí pelas várias plataformas. Olha, Eliane, em relação à tua primeira questão, acho que é uma oportunidade também de eu me apresentar, assim, das minhas escolhas de vida que me trouxeram até aqui, de algum modo. Eu sou um filho da classe média paulistana. Meus pais são médicos, são professores universitários, os dois são infectologistas. Eu nasci, portanto, em uma família de classe média alta em São Paulo. Estudei uma parte da minha vida em colégios particulares. Tive oportunidades que a maioria das pessoas da nossa cidade não tem. Agora, já na minha adolescência, na minha juventude, aquilo que são as contradições da nossa sociedade começaram a me incomodar, como eu acho que incomodam todo mundo. Eu acho que ninguém, nenhum ser humano em sã consciência passa por uma rua, vê alguém jogado, humilhado, com fome e acha isso natural. Acho que todo mundo carrega um pouco esse incômodo. A questão é o que a gente faz com ele. Às vezes a maioria das pessoas acabam guardando esse incômodo e até como uma forma de se defender, porque é uma coisa muito atordoante, isso fica num canto, aí a gente não recupera isso e vai tocando a vida. Eu peguei esse incômodo e fui fazer alguma coisa com ele. Né? No primeiro momento, eu era muito menino ainda, com 14, 15 anos, fui montar um grêmio estudantil na minha escola, tomei a decisão de estudar numa escola pública, fui fazer campanhas de arrecadação de alimento para sem terra, para sem teto. E depois, com 18, 19 anos, eu tomei uma decisão que, para mim, foi uma decisão de vida. Não era nem a decisão política, isso naquele momento não passava de maneira tão clara pela minha cabeça, que foi a decisão de morar, de viver com sem teto. Fui viver numa ocupação em Osasco, na região metropolitana, morar nessa ocupação, morei lá por mais de um ano, e essa foi uma decisão que marcou a minha vida e marcou as minhas escolhas. Aquele tipo de escolha que a gente define, que é o que dá sentido, né? Todo mundo pensa, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas por que a política partidária? Eu vou chegar lá, Eliane.
Mas não tem como falar dessa escolha sem falar da minha trajetória no movimento social. Eu atuei no Movimento Sem Teto nos últimos 20 anos, para mim é um grande orgulho. Moro na periferia de São Paulo, sou o único candidato a prefeito que mora na periferia. Para mim ela não é estatística, não é de ouvir dizer, não é de aparecer a cada 4 anos para comer pastel e abraçar a criancinha. É a minha realidade, é a minha vida. E há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu tomei uma decisão de entender que a luta no movimento social é muito importante. E a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu, no Movimento Sem Teto, junto com meus companheiros, nós conseguimos garantir casa para mais de 23 mil pessoas. Agora, sem a caneta na mão é tudo mais difícil. A gente entendeu, e foi uma escolha que eu fiz também, de que a gente precisava disputar esse espaço. Não dava para deixar na institucionalidade aquelas mesmas pessoas que levaram ao descrédito completo da forma de fazer política, muitos que governam de costas para as periferias, para o povo. Eu decidi ser candidato a presidente da República em 2018, o PSOL me acolheu e deu essa oportunidade, e depois, agora, junto com a Luísa Erundina, nessa disputa à Prefeitura de São Paulo, uma candidatura bem mais competitiva nesse momento. Faltou só dizer, o senhor não tem um partido muito pequeno, o senhor não tem nenhuma experiência administrativa. Como juntar essas duas coisas e se dispor a gerenciar uma cidade como São Paulo? Deixa eu te dizer, Eliane, eu olho alguns concorrentes meus e olho para a experiência deles, né? Alguns são sócios da máfia do metrô, da máfia da merenda, da máfia do rodoanel. Essa experiência eu quero longe de mim. Né? Esse tipo de experiência não é o que São Paulo precisa. Né? Outros têm uma experiência parlamentar com rachadinha de gabinete, uma experiência até empresarial, como o caso do Russomano, de roubar gorjeta de garçom, de humilhar gente no seu programa de televisão. Essa experiência eu também quero longe de mim. A experiência que eu tenho, além de ser morador da periferia de São Paulo há 20 anos e conhecer essa realidade, conviver com as pessoas, a experiência que eu tenho também é de fazer política pública através do movimento social. Nós construímos muita moradia para muita gente, mais do que muitos governos com a caneta na mão e com orçamento público, mas também de ter ao meu lado, Eliane, a Luísa Erundina. A Erundina foi a melhor prefeita que essa cidade já teve, governou num momento hostil, ninguém acreditava que ela ia ganhar, vocês se lembram, né? A nordestina, assistente social, mulher, foi eleita, ganhou do Maluf, ganhou do Serra, né? Fez coisas incríveis na cidade de São Paulo. São Paulo tinha, até 1988, 7 hospitais municipais. A Erundina, no governo dela, fez mais 6, todos na periferia da cidade. Inverteu prioridade, botou uma frota de mais 2 mil novos ônibus, fez moradia popular para 150 mil pessoas. Eu tenho ela ao meu lado para me ajudar a governar São Paulo. E o PSOL é um partido que tem crescido, Eliane, você sabe disso, né? Ampliou a sua bancada já em 2018, junto com a nossa candidatura presidencial. É um partido que está com competitividade em várias capitais do Brasil nesse momento. Então, junto com o partido, junto com muita gente que tem aderido à nossa candidatura, nós montamos um conselho cidadão. Você me perguntou de equipe, né, de pessoas que estão no entorno. A gente montou um conselho com mais 50 pessoas, urbanistas, médicos sanitaristas, gente da segurança pública, Raquel Ronick, Hermínia Maricá, Guilherme Wisnik, Celso Carvalho, Gera Juncal, todos participaram de administrações, seja aqui em São Paulo, seja federal. A segurança, Benedito Mariano, Luiz Eduardo Soares, né? Gastão Wagner, sanitarista. Nós estamos com um grupo e uma equipe em várias áreas que seria de invejar qualquer equipe ministerial. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, com a minha experiência no movimento, com a minha vice, que foi prefeita e a melhor prefeita, e com uma equipe extraordinária que conhece a cidade, conhece os problemas e as soluções. Guilherme, eu queria insistir um pouco nesse tema da governabilidade, né? O PSOL tem 2 vereadores em São Paulo. Você tem dito, você tem comparado com a situação da Erundina, quando foi prefeita, em 89, que também tinha minoria na Câmara e conseguiu aprovar projetos. Só que um dos principais projetos dela, que era a tarifa zero, que você também está prometendo agora, com o aumento do IPTU, né, com a implantação do IPTU progressivo, ela não conseguiu nem botar para votar na Câmara, naquela época.
O que eu pergunto é o seguinte: se for eleito, se você vai dialogar com os partidos fora do teu arco ideológico, e de que forma você vai dialogar com esses partidos? Carlos, eu não sou, felizmente, o Jair Bolsonaro, né, que é um cara que está lá na presidência da República e acha que é rei, Deus, imperador, quer mandar prender os 12 ministros do Supremo, fica xingando o presidente da Câmara todo dia. Felizmente, eu venho de outra tradição, que não é uma tradição autoritária, não é uma tradição que exalta a ditadura. Eu, mesmo no movimento social, que é tão criminalizado, tão atacado, eu sempre prezei pelo diálogo. O movimento fez as suas mobilizações e faz, como é o seu papel, mas sempre tive condições de sentar e dialogar com qualquer governante, inclusive de outros partidos políticos, de outro espectro ideológico, né? Eu quero ser prefeito de São Paulo, mas eu sei bem que na prefeitura eu não vou só governar para quem concorda comigo, né? Eu vou ter que governar para a cidade como um todo. Isso significa sentar, dialogar, escutar, né? Ter capacidade de tolerar e fazer acordos. O que eu não topo, e aqui isso eu digo muito francamente, de forma definitiva, o que eu não topo é fazer acordão de o vereador vota comigo e indica subprefeito para transformar a subprefeitura em cabide de emprego, como é hoje. Vamos aqui combinar que a realidade hoje funciona assim. As subprefeituras estão instrumentalizadas por esquema de vereador no modelo de governabilidade. Comigo não vai ser assim. Isso eu não topo. Mas dialogar, né, colocar posições diferentes, uma democracia você não conversa só com quem você concorda. Uma democracia você conversa com quem pensa diferente também. Né? Eu fiz isso a minha vida toda no movimento social, como prefeito, vou exercitar isso mais ainda. Candidato, boa tarde. O senhor tem 20 anos de militância no movimento por moradia em São Paulo, e um fenômeno novo, relativamente novo, que marcou a expansão na periferia nos últimos anos, foram os loteamentos irregulares com o envolvimento do crime organizado. Eles exploram o potencial econômico desses locais, ocupam as áreas de manancial, à beira das represas, na região sul principalmente, poluem a água que é consumida pelos paulistanos. E eu queria saber o que o senhor vai fazer em relação a esses loteamentos. Vai tirar as famílias de lá? O senhor tem disposição de demolir essas construções ou regularizar essas áreas? Túlio, veja bem, assim, a luta por moradia, eu conheço ela bem, atuo nela há 20 anos. São Paulo, por falta de oportunidade e de política habitacional, foi sendo marcada por ocupações irregulares nas periferias. As pessoas foram sendo jogadas para as regiões cada vez mais distantes. É importante a gente saber que ninguém ocupa porque quer, né, Túlio? As pessoas ocupam por completa falta de alternativa. É gente que não consegue pagar aluguel no final do mês, tem que escolher, paga aluguel, bota comida na mesa. A gente está jogado numa área de risco, a gente que mora de favor na casa de alguém, que sofre despejo. É daí que surgem as ocupações, não só em São Paulo, mas em todas as cidades. Agora, uma coisa é a luta por moradia, a situação do sem-teto, da qual eu sou uma parte ativa, não só solidária, mas é também a minha luta junto com essas pessoas. Outra coisa é quem se aproveita da luta dos outros. Com isso, né, isso eu nunca aceitei e não vou aceitar no governo. Gente que usa da necessidade das pessoas, da carência das pessoas, para ganhar dinheiro em cima, para vender lote, para sacanear, para extorquir. Isso eu, como prefeito de São Paulo, vou investigar e não vou permitir que aconteça. Agora, eu não posso penalizar uma pessoa que está lá pela sua necessidade. Pega uma situação, eu já vi isso acontecer. Né? Gente que vai para o loteamento irregular, aí aparece um oportunista e começa a cobrar dinheiro das pessoas. Né? Essa pessoa, ela já foi penalizada uma vez porque ficou à mercê de um oportunista. Depois vai chegar à prefeitura e vai arrancar ela de lá, tudo que ela investiu. Ela é que vai pagar o pato porque teve oportunista? Não dá. Né? Nós temos que combater quem usa de má fé a necessidade das pessoas, e não as pessoas que necessitam. Mas queria insistir no tema do dano ambiental e do fato desses loteamentos estarem prejudicando o abastecimento e poluindo reservatórios de água da cidade. Essas construções podem ficar lá, essas áreas vão ser regularizadas? Túlio, a depender de cada caso, evidentemente. Onde tiver causando um dano ambiental que não seja reparável por meio de estações de tratamento, evidentemente é necessário fazer remoção. Ninguém vai comprometer os mananciais da cidade. Né?
O problema é que isso foi se conformando historicamente, né, de governos que não tiveram nenhuma preocupação com isso. Porque essa é a lógica, Túlio, é que querer responsabilizar as pessoas pela sua miséria é uma lógica perversa. Eu não aceito ela. Essa é a lógica da especulação imobiliária, que foi aumentando o valor da terra, foi aumentando os preços de aluguel, expulsando as pessoas. Alguém que morava em Itaquera foi jogado lá para o fundão de Guaianazes e Itaim Paulista. Alguém que morava, para pegar o exemplo dos mananciais, alguém que morava no Campo Limpo, lá onde eu moro, foi sendo jogado para Itapecerica, na região metropolitana, para o fundão do Jardim Ângela, fundão da Mpoimirim, em Bugaçu, onde é uma região de manancial. Ou pegar a beira da Billings, no Grajaú, em Parelheiros. Essa situação, você não pode penalizar as pessoas. Onde for necessário fazer algum tipo de remoção para preservar o meio ambiente, será chave por chave. Eu não vou tirar ninguém e jogar na rua. Isso eu não aceito. Então, eu aproveito para encaixar uma pergunta do Jorge Abraão, que é o coordenador geral da Rede Nossa São Paulo. Essa pergunta é sobre orçamento e desigualdade. O mapa das desigualdades da Rede Nossa São Paulo mostra que a idade média ao morrer num distrito rico como Moema é de 80 anos e em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, é de 57 anos. Uma diferença, portanto, de 23 anos na mesma cidade. Um fator importante para a gente enfrentar essa desigualdade é o de estabelecermos na cidade um orçamento regionalizado, em que possamos saber qual é o orçamento per capita em cada distrito da cidade. Eu gostaria de saber se, caso eleito, você se compromete a elaborar um orçamento regionalizado para que a gente possa enfrentar esse problema em todas as gestões futuras da cidade. Olha, excelente pergunta do Jorge. Não só me comprometo com um orçamento regionalizado, como a minha plataforma, junto com a Luísa Erundina, é uma plataforma de inversão de prioridades profunda na cidade. Uma plataforma de fazer o dinheiro público, o orçamento de São Paulo, que é o 5º orçamento do Brasil, é um orçamento maior do que muitos estados brasileiros, né? Fazer com que esse orçamento chegue nas periferias, nas regiões que mais necessitam. Nós temos 70 bilhões de orçamento por ano. Não faz sentido que você tenha uma fila da creche tremenda no extremo sul da cidade. Não faz sentido que você tenha falta de médico nas UBSs, UPAs, AMAs, nas regiões mais periféricas. Aliás, agora na pandemia, o que nós vimos foi São Paulo hoje a 3ª cidade do planeta com mais mortes por coronavírus e um monte de hospital fechado, Eliane. Eu não sei como é que historiador, como é que vai conseguir contar isso para os nossos netos. Como é que pode uma cidade com mais de 12 mil mortos e está lá o Hospital Sorocabana, na Lapa, um andar aberto, de 8. Está lá o Hospital Menino Jesus, em Amelino Matarazzo, totalmente fechado. O Hospital da Brasilândia, só com 10% dos leitos. O Hospital de Parelheiros, incompleto. É inacreditável o descaso, sobretudo com as periferias da cidade, né? O governo do PSDB, do Dória, do Bruno Covas, governa de costas para a periferia, justamente por essa profunda desigualdade que o Jorge colocou na pergunta, na idade média ao morrer, mas que em todos os índices sociais. Você está em São Paulo, em alguns bairros do centro expandido, você tem o IDH da Suécia. Você anda 40 minutos, você tem o IDH dos países mais pobres do mundo. Para reverter isso, precisa ter uma inversão de prioridade, uma inversão no orçamento. O combate à desigualdade é o grande centro da minha plataforma, junto com a Luísa Erundina. Candidato Boulos, o senhor já citou, né, o presidente Jair Bolsonaro, já citou os governos do PSDB, sempre numa linha de confronto, mas me parece que neste momento o seu maior problema eleitoral não é nem PSDB, nem Bolsonaro. Eu acho que o maior problema do senhor é com o PT. A gente viu que nas pesquisas o Gilmar Tato começa a crescer, do pesquisa Ibope de ontem, ele cresceu de 1% para 4%. Parece pouco, mas mostra um potencial. Se o Tato começa a crescer pelo PT, isso pode causar, aumentar o fracionamento da esquerda e dificultar a sua chegada a um segundo turno? Eliane, eu não vou comentar estratégias e números de outros candidatos. Eu prefiro comentar os meus. A pesquisa Ibope de ontem que você mencionou
colocou que mesmo após o início da propaganda eleitoral, uma semana depois da propaganda eleitoral, onde eu tenho só 17 segundos, eu cresci 2 pontos no Ibope. Estava com 8%, subi para 10%. Com a minha taxa de conhecimento crescendo, nós temos crescendo em todas as pesquisas. Na espontânea, subimos também no Ibope, mesmo sem debate, que lamentavelmente as maiores emissoras de televisão cancelaram os debates de maneira inexplicável e antidemocrática, mesmo com pouco tempo de TV, mesmo com uma campanha com muito menos dinheiro que meus principais adversários, nós estamos crescendo. Isso tem assustado eles. Então, está cada vez mais claro, Eliane, é só olhar as pesquisas, o clima, as redes sociais, o clima na cidade, que a nossa candidatura é aquela que se mostra capaz de evitar uma tragédia bolsodória no segundo turno de São Paulo. Essa reedição lamentável do que aconteceu em 2018, e aqui seria o candidato do Bolsonaro, que é o Russomano, e o candidato do Dória, que é o Bruno Covas. A nossa candidatura é capaz de evitar essa dobradinha perversa no segundo turno. Agora, o senhor cresceu principalmente entre os de maior renda e maior escolaridade. É curioso, né? Um candidato que é de esquerda e fala exatamente de sem teto, etc., crescer nos mais escolarizados e de maior renda. Como é que o senhor explica isso? Eliane, ninguém pode dizer que vai votar em quem não conhece. Basta você olhar a pesquisa completa que você vai ver a taxa de conhecimento. A minha taxa de conhecimento entre as pessoas com maior escolaridade chega a 80%. A minha taxa de conhecimento entre as pessoas que têm ensino fundamental é menos de 40%. Então, eu vou crescer entre os mais pobres, entre quem tem menor escolaridade, na medida em que eu amplio a taxa de conhecimento. Isso tem acontecido ao longo da campanha. É claro que, para mim, é muito mais difícil. Se eu tivesse um latifúndio de tempo de televisão, igual o Bruno Covas, igual o Russomano, né, eu já estaria com uma taxa de conhecimento lá em cima. Eu tenho que fazer isso na garra, na raça, usando as redes sociais, né, usando as redes orgânicas de diálogo através do WhatsApp, com a presença física direta na periferia, todos os dias. Ontem eu estava em Ermelino, Matarazzo, num evento, todos os dias eu estou num bairro de periferia da cidade, dialogando com as pessoas, escutando, conversando com lideranças comunitárias, com grupos culturais. Só que esse aumento da taxa de conhecimento para uma candidatura que tem as dificuldades que eu tenho, pela desigualdade de condições do sistema eleitoral, ele é mais lento do que para outras, mas ele está acontecendo e nós estamos crescendo. A questão aqui deveria ser como um candidato, né, com pouco tempo, com pouca grana, sem fake news, sem máquina, nem do governo municipal, nem do estadual, nem do federal, uma verdadeira luta de Davi contra Golias, como esse candidato está com 12% na última pesquisa da Datafolha. Essa é que deveria ser a questão. Esse aqui é o fenômeno. Nós estamos crescendo cada vez mais nas condições mais adversas. E vou te dizer, viu, Eliane, isso está gerando um medo, né, nos meus adversários. Eu acho que tem no gente... PT, né? Em geral, nos meus adversários, eu falo, porra, você olha gente essa altura lá no Palácio dos Bandeirantes que deve estar escondido embaixo da cama. Como é que pode? Você olha, assim, a nossa condição, os caras já estão batendo, estão querendo tirar os meus 17 segundos na TV, entraram com uma ação. Mas vamos ouvir a pergunta do Ricardo, o Ricardo conhece muito a esquerda paulistana, a esquerda nacional. Vai lá, Ricardo. Eu sei que conhece. Não, nessa linha também, se a gente pegar o Ibope de ontem, somando você, o Márcio França, o Tato e o Orlando, chega nos 22% do Bruno Covas. Precisaria somar os 4 para você estar ali embolado para ir para o segundo turno. O que eu pergunto é o seguinte, você acha que você consegue ir para o segundo turno sem o voto útil dos outros partidos de oposição? E de que forma você pretende ir atrás desse voto útil, sem melindrar possíveis aliados como o PT? Ricardo, enfim, as pessoas, quando olham, sobretudo na reta final, elas avaliam e fazem um cálculo, às vezes. O eleitorado de esquerda progressista, às vezes, é mais esperto e mais pragmático do que as direções dos partidos. Ele olha e ele vai ver, ele quer Russomano e Bruno Covas no segundo turno? Quer. E vou te dizer uma coisa, a esquerda nunca, desde a redemocratização, nunca ficou em terceiro lugar em São Paulo. Mas também nunca esteve tão fragmentada, né,
Guilherme? Já teve fragmentado em outras eleições, né? Na eleição passada, inclusive. Agora, pega, ó, em 88, a Erundina ganhou a eleição. Em segundo, o Suplicy, em 92, o Suplicy em segundo. Em 96, a Erundina em segundo. Em 2000, a Marta ganha. Em 2004 e 2008, a Marta em segundo. Em 2012, o Haddad ganha. Em 2016, o Haddad em segundo. Né? Então, isso acontece. Esse fenômeno, o eleitorado vai se posicionando ao longo do processo. Eu estou muito confiante que pelo posicionamento da nossa candidatura, pela força, sabe que tem uma coisa? Que não é só número de pesquisa. Eu não sei se vocês têm visto isso, ouvido. Eu, como estou todo dia na rua, na campanha, tenho visto muito. A nossa campanha não é só, eu vou votar no Boulos lá no dia 15 de novembro na Prefeitura de São Paulo. Para muita gente, está resgatando um jeito de fazer política com esperança, com um brilho no olho, um jeito de fazer política com sonho, que estava se perdendo. Eu acho que esse trunfo cria onda, esse trunfo mobiliza muita gente, engaja muita gente, e por isso eu estou muito confiante. Nós vamos, segundo turno, apoiar essa eleição. Agora, eu queria fazer uma pergunta em cima da pergunta do Ricardo, que é o seguinte, todos os candidatos que você citou, todos eram de um mesmo partido, do mesmo PT. Está na hora de tirar o PT e o seu partido, o PSOL, deixar de ser linha auxiliar do PT e assumir a Prefeitura de São Paulo? Está na hora de trocar o PT? Eliane, eu acho que vocês, sim, não quero generalizar, mas alguns de vocês na imprensa têm uma obsessão com o PT que eu tenho dificuldade de compreender. Sabe? Quem governa o Brasil é o Bolsonaro, não é o PT. Não é obsessão, o senhor mesmo citou todos os números, é um dado da realidade. Só um momentinho. Quem governa o Brasil é Bolsonaro, não é do PT. Quem governa o Estado de São Paulo é o Dória, que não é do PT. Quem governa o município de São Paulo é o Bruno Covas, que não é do PT. Por que eu vou ter o PT como adversário? Eu tenho que ter como adversário quem está destruindo o país com um projeto autoritário, quem está destruindo o Estado e a cidade com um projeto elitista. As pessoas ficam muitas vezes querendo encontrar toda hora contradições, casca de banana. Eu não vou embarcar nessa. Eu tenho um lado muito claro, tenho um foco muito claro, e acho que nós podemos construir um projeto de esquerda renovado na cidade de São Paulo, sem ficar numa lógica fratricida entre os partidos de esquerda. Essa não é a minha trajetória. Eu sempre fui um defensor da unidade do campo progressista, na prática, no exemplo, e vou continuar sendo nas eleições. O Guilherme, você foi muito crítico do governo da Dilma, né? Você dizia que ela era indefensável e tal. Eu acho que isso não é construção de unidade do campo de esquerda, né? Ricardo, eu tenho independência política, né? Eu tenho as minhas posições e não abro mão delas. O que eu critiquei no governo da Dilma e sigo criticando foi ela ter botado o Levi no Ministério da Fazenda, e boa parte da esquerda criticou isso, inclusive muita gente dentro do PT. O Levi, que era do Bradesco, para fazer ajuste fiscal e tentar iniciar uma reforma da Previdência. Isso eu não concordo, eu não aceito. Eu tenho lado, e é justamente por isso que eu não concordo. Mas também estive na linha de frente contra o golpe que fizeram com ela, arquitetado pelo Cunha e pelo Temer, e você se lembra muito bem disso. Agora, candidato, falando de, inclusive, contas públicas, de como administrar o caixa da prefeitura, o plano de governo do senhor fala sobre a intenção de revogar o contrato de concessão do estádio do Pacaembu. E acontece que essa revogação implica em anulação do contrato, a prefeitura teria que pagar uma indenização à concessionária, ressarcir investimentos da empresa que não foram amortizados, arcar com o valor devido a fornecedores pela concessionária. E eu toco nesse tema, inclusive, pela crítica que também se faz à esquerda sobre descontrole das contas públicas, um foco no investimento público sem cuidar do lado de como você vai custear essas despesas. E a questão assim, por que revogar a concessão do Pacaembu diante desses prejuízos, se vale a pena? Túlio, vamos lá. O que eu tenho muito claro para mim é que eu não vou continuar com processos de privatização na cidade de São Paulo. O que o Dória e o Bruno Covas tomaram como bandeira, uma gestão da cidade como se fosse uma empresa. Isso é um desastre, isso é uma tragédia. Cidade não vai dar lucro. Nós temos agora, em São Paulo, 17 bilhões de reais em caixa, no meio de uma pandemia.
com gente morrendo, com falta de médico, de respirador, tem 17 bi em caixa, 8 bilhões em fundo, 9 bilhões no orçamento. Como é que pode ser uma loucura? Isso é uma insanidade. Né? Isso é fruto de um modelo que acho que prefeitura é para lucrar, é para vender patrimônio, é para dar superávit. Eu não penso desse jeito, não aceito isso. Agora, o que eu vou fazer é fazer uma auditoria em processos de concessão e terceirização. Você citou o exemplo do Pacaembu, mas não só. Por exemplo, pega o contrato da licitação dos transportes. Né? Também foi feito. Agora, eu quero ver com lupa lá, porque existem várias denúncias de irregularidades nesses contratos, de máfia do transporte. Pega contratos com algumas organizações sociais de saúde. Uma mesma foi denunciada pela imprensa faz 3, 4 meses, que estava recebendo 3 milhões de reais para gerir uma UBS que estava fechada. É o dinheiro público no ralo. Isso eu também não aceito. Assim, eu não vou sair rasgando o contrato. Isso é insano, isso é absurdo, eu não vou fazer isso. Agora, eu vou olhar e onde houver irregularidade, onde houver esquema, onde houver sacanagem, eu vou romper. Né? Essa é a minha postura em relação aos contratos. Agora, você mencionou o tema do orçamento. Você sabe, Túlio, que frequentemente aparece, quando eu digo, olha, eu vou fazer uma renda solidária em São Paulo, eu vou fazer. É a minha prioridade do governo, uma renda solidária a partir do início do ano que vem. Sempre surge um debate de onde vem o dinheiro. Veja bem, São Paulo tem um orçamento de 70 bi ano. Esse orçamento está saneado, certo? O gasto com pessoal e previdência está muito abaixo da previsão da lei de responsabilidade fiscal. Você tem uma taxa de investimento na cidade que era de 17 bi por ano no governo do Fernando Haddad. O Dória e o Bruno reduziram para 10 bi por ano. Então, você tem margem para aumentar novamente a taxa de investimento na cidade. Você tem uma dívida ativa de 130 bilhões e a cidade só recupera mais ou menos 1 bilhão por ano. Isso é um escândalo. Um escândalo. Ela está toda em papel. Nós vamos digitalizar a dívida ativa, cobrar, sobretudo dos grandes devedores, bancos, planos de saúde, que devem muito para a prefeitura. Eu já conversei com o presidente do Tribunal de Contas do município, já conversei com procuradores e auditores fiscais. A estimativa é que a gente possa ter uma arrecadação com um trabalho sério em relação à dívida ativa de 10 bilhões nos 4 anos do nosso governo. Né? Sem falar no combate aos esquemas e às máfias, do transporte, da coleta de lixo, de asfalto, de empreiteira. Mexendo aí, tendo uma postura, não tendo o rabo preso, como eu não tenho, nenhum deles. Né? Eu combato essas máfias no movimento social, na luta social, há 20 anos. Para a prefeitura fazer a mesma coisa, é possível fazer muita coisa. Sobra para fazer investimento social na cidade. Agora, candidato, quando... Desculpa, vai, Túlio. Eu só queria a réplica porque o senhor disse que não vai rasgar contratos. Quer dizer que o senhor pode contrariar o que está no plano de governo do senhor e não revogar a concessão do Pacaembu? Rapidinho. Eu tenho, as informações que eu recebi em relação à concessão do Pacaembu, é que ela foi feita de uma maneira problemática. Então, eu não tenho acesso a todos os dados, porque não estou na gestão. Tendo acesso a todos os dados, abrindo um procedimento via controladoria, encontrando essas irregularidades das quais eu tenho notícia, sim, eu vou revogar. Como disse para todos os outros contratos. Eu tenho uma pergunta agora da Edilamar Galvão, que é coordenadora do curso de jornalismo da FAAP. E é uma pergunta sobre cultura, candidato Boulos. Candidato, boa tarde. A gente sabe que São Paulo, na sua gigantesca dimensão, abriga uma enorme quantidade de expressões culturais. No entanto, a maior parte dos equipamentos culturais fica concentrada numa determinada região da cidade, já privilegiada sob tantos aspectos como o transporte e educação. Eu gostaria de saber qual o seu projeto para romper esse isolamento entre centro e periferia na área da cultura. E muito importante, se houver esse projeto, de onde virá o dinheiro? Excelente pergunta da Edilamar. Eu tenho conversado com muitos grupos culturais na cidade e vendo o próprio mapa da Rede Nossa São Paulo, é um escândalo. Nós temos mais de 30 distritos em São Paulo que não tem uma sala de cinema, que não tem um teatro. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, fortalecer os programas já existentes. Não temos que reinventar a roda. Nós temos programas bons de incentivo à cultura, de fomento à cultura na periferia, que é o VAI, que é a Lei de Fomento às Periferias. Só que eles têm um orçamento insuficiente. Eu vou botar mais orçamento nesses programas para que possam atender mais gente. Porque cultura, já existe muita cultura sendo produzida. O papel de uma secretaria de cultura não é produzir cultura. O povo já está fazendo cultura de forma pulsante nas periferias.
problema é que não recebe apoio nem fomento. Eu estava conversando outro dia com uma slammer, né, poeta, lá da Zona Leste, a Mariana Félix. Ela dizia de um projeto incrível, que era levar poesia e slam para as escolas, e que elas não estavam conseguindo fazer porque não tinha dinheiro da passagem de ônibus. É um escândalo. Eu quero integrar a cultura com a escola pública municipal em São Paulo, dar essa oportunidade, cultura na praça, reforçar os espaços de convivência, sobretudo para a juventude, e botar mais recursos, por exemplo, nas casas de cultura que foram criadas pela Luiza Erundina. Eu estava em Guaianazes outro dia. Sabe qual é o orçamento da Casa de Cultura de Guaianazes, Eliane? 20 mil reais por mês. O que você vai fazer com 20 mil reais? Que projeto você vai fomentar? Lá em Itaquera, na Leste, também, o pessoal estava denunciando que gasta mais dinheiro com segurança do equipamento do que com projeto cultural. Então, nós vamos pegar recurso público do orçamento do município, com essa margem que eu expressei, que existe no orçamento municipal, e vamos priorizar e focar a cultura. Cultura não pode ser só mega evento, que é um pouco a ideia, a cabeça da atual gestão. Cultura tem que ser valorizar as iniciativas que já tem. Sarau da Coperi, falando aqui em São Luís, perto de onde eu moro, Ferréis, um das suas, rodas de samba, hip hop, o slam. Existe muita coisa incrível acontecendo. Eu vou estar com o ouvido aberto para essas iniciativas e também o orçamento da prefeitura para poder subsidiá-las e fomentá-las. Vai, Ricardo. Voltando um pouquinho, né, sobre diálogo, né, da esquerda, o diálogo com outros setores ideológicos. O PSOL ameaçou com punições um candidato a vereador em Duque de Caxias, o Wesley Teixeira, porque ele recebeu doações do João Moreira Salles, do Armínio Fraga, etc. O partido argumentou que não aceita dinheiro da direita. Primeiro, eu queria saber a tua posição a respeito disso, né? Se você acha que esse vereador, de fato, merece punição. E segundo, se não é uma postura de não diálogo do PSOL, né? Sendo que esses setores pensam diferente do partido, mas são pessoas que estão aí na defesa da democracia, etc. Ricardo, em todo partido você tem muita diversidade. Ou melhor, em todo partido real, com vida real, você tem diversidade, posições diferentes. Que bom que no PSOL não tem o pensamento único do bolsonarismo, autoritário. Que tem correntes de pensamento, pessoas que se expressam, e às vezes esse pensamento vai para fora do partido e vira debate público, como foi nesse caso. Agora, o partido já tomou a sua posição, a posição em relação ao Wesley, que é esse candidato de Caxias, foi manter a contribuição, não houve qualquer cobrança que ele devolvesse ou retirada da sua candidatura, não houve nada disso. O Wesley está fazendo campanha, desejo uma excelente campanha para ele, mas se houve um debate público no partido, o partido já se posicionou, essa questão está resolvida. Candidato, eu queria aproveitar, inclusive, a pergunta do Ricardo, para, se o senhor for eleito, como é que seria a sua relação com o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que é possível governar a maior capital do país sem a ajuda do governador e do presidente da República? Túlio, eu como prefeito de São Paulo, vou ter a responsabilidade de representar uma instituição. Eu não sou igual ao Bolsonaro, que usa a presidência da República de uma maneira nada republicana para favorecer filho, para pegar dinheiro do Queiroz, para fazer toda essa palhaçada que nós estamos vendo no país. Eu vou buscar diálogo com o conjunto das instituições, com todas elas, né? Vou buscar dialogar. Eu não sei se do Bolsonaro, o cara não dialoga nem com o ministro dele, bicho. O cara queria prender ministro do Supremo. O cara não dialoga com ninguém, né? Da parte dele, provavelmente não vai ter uma disposição positiva de diálogo. Agora, eu queria lembrar uma coisa. São Paulo é a cidade, do ponto de vista orçamentário, financeiro, mais autônoma do Brasil. Você sabe que a maior parte dos municípios tem como principal fonte de receita o Fundo de Participação dos Municípios. Em São Paulo, ela é a quinta fonte de arrecadação. A primeira é o ISS, depois o IPTU, que são impostos municipais, depois a cota parte do ICMS, que é uma obrigatoriedade de repasse para o município, depois o ITBI, depois que vem o Fundo de Participação. São Paulo
consegue, eu posso fazer uma excelente gestão em São Paulo sem precisar de favor do governo federal ou do governo estadual. Né? É evidente que se tiver disposição de parceria, pega o tema do metrô, né, que depende do governo do estado e com o qual a prefeitura é parte interessada. Eu vou procurar o governo estadual para estender o metrô para o Jardim Ângela, porque é um absurdo. Eu vou procurar o governo estadual para levar finalmente a estação de metrô para Brasilândia. Né? Eu, como prefeito de São Paulo, vou fazer isso. Agora, São Paulo tem uma margem de manobra, tem uma pujança, tem uma riqueza que permite que, mesmo tendo boicote de outras instâncias, você possa fazer um excelente governo na cidade. É o que eu vou fazer. Candidato, já que nós temos essa obsessão pelo PT, eu queria trazer de volta esse tema, porque a sua candidatura com apoio do PT é uma, a sua candidatura sozinho pelo PSOL é outra. Mas eu queria saber até que ponto interessa o apoio do ex-presidente Lula na sua campanha. Por quê? Porque, segundo o último Datafolha, o ex-presidente Lula não é tão bom cabo eleitoral assim, não, porque de 54% a 58% dos entrevistados disseram que não votam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo Lula. O senhor sonha com o apoio do Lula ou talvez não seja tão conveniente assim? Eliane, eu sonho todos os dias e trabalho arduamente para ter o apoio da maioria da população de São Paulo para poder ganhar a eleição e governar para a maioria. Existem algumas coisas que são falsas polêmicas. Nesse momento, o Lula ele tem um partido dele, que é o PT, o partido dele tem um candidato. Eu gostaria muito e trabalhei muito para que a gente pudesse ter uma unidade de esquerda nessa eleição. Eu acho que seria melhor. Te digo por quê? Porque eu acho que o grande desafio nessa eleição é derrotar o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo que é essa política do atraso, que trata mal todos vocês, trata mal a imprensa, humilha jornalistas, como faz aquela coisa ridícula naquele cercadinho lá do Palácio do Alvorada, trata mal o país, despreza a vida das pessoas, gripezinha, e daí, não sou coveiro. Né? Eu acho que o grande desafio dessas eleições municipais é derrotar esse projeto de ódio, do atraso, da intolerância, que é o do bolsonarismo. E aqui em São Paulo a gente tem um segundo ainda, como se não bastasse, que é o Bolsodória, que é o Dória, que representa um oportunismo político, um projeto elitista, esse projeto dos tucanos. Então, é evidente que se a esquerda tivesse unida, isso seria melhor. Eu tentei. Até aqui isso não foi possível, infelizmente. Agora, a nossa candidatura, hoje, né, qualquer pesquisa mostra, qualquer análise mostra, as ruas dão esse sentido, é aquela que tem melhores condições de derrotar essa dobradinha perversa do Bolsodória. Eu estou muito confiante que a gente vai conseguir fazer isso. Ricardo. Ô, Guilherme, eu vou manter aí na obsessão pelo PT. Rapaz, isso tá uma febre, hein? O PT foi, nos últimos 30 anos, né, o partido que hegemonizou a esquerda no Brasil, né, governou o país por 14 anos. Você mesmo citou aí várias eleições em que o candidato da esquerda, que chegou em primeiro ou segundo lugar, era do PT. Esse ano, dando uma olhada nas pesquisas até agora, o PT está na frente em uma capital só, que é Vitória. Mesmo assim, está empatado em primeiro lugar. E outros partidos de esquerda, como o PSOL, o PDT, PSB, têm grandes chances de se eleger em várias capitais. Aqui em São Paulo, o fato de você estar na frente do PT tem um simbolismo muito grande. O que eu pergunto é o seguinte: depois dessa eleição, se mantendo essa tendência que está sendo apontada pelas pesquisas, você acha que vai ter um rearranjo na esquerda brasileira? Você vê a possibilidade de surgir um outro partido de esquerda que seja uma opção nacional de poder ao PT? Ricardo, esse é um assunto importante para uma análise política, para um debate de ciência política. E eu, passando a eleição, vou ter o maior prazer de tomar um café contigo, com quem mais for, para a gente conversar sobre esse assunto, sobre os resultados da eleição. Espero eu que, como prefeito eleito de São Paulo, possa até te convidar lá na prefeitura para a gente tomar esse cafezinho e bater esse papo. Agora, hoje, o meu foco e a minha obsessão, já que a gente está falando de obsessões aqui nessa conversa, a minha obsessão é ganhar a prefeitura de São Paulo, é derrotar o bolsonarismo, derrotar o Dória. Eu não vou entrar
em polêmicas internas à esquerda. Eu não vou atacar quem hoje é meu adversário eleitoral, mas também não quer o bolsonarismo e o Dória. Agora, vale aqui uma menção que eu deixei passar ali atrás. Você mencionou o Márcio França quando fez aquela soma. Eu não vejo o Márcio França no campo da esquerda. O Márcio França é aquela velha biruta de aeroporto. É um negócio impressionante, né? Um dia ele vai procurar apoio do Bolsonaro lá em São Vicente. Ele apoiou o Dória em 2016, ele foi vice do Alckmin a vida inteira e sócio do projeto do PSDB em São Paulo. Como o Bolsonaro não quis apoiar ele, resolveu apoiar o Russomano, ele ficou meio órfão e veio tentar catar voto na esquerda. Mas, enfim, quem conhece o Márcio França, gente, sabe que a origem dele, a tradição e as posições dele não são de esquerda. É só esse reparo que eu queria fazer em relação à consideração que você colocou. Bem, vamos registrar e fazer esta pergunta para o Márcio França, a sua pergunta para ele. Mas, Túlio, vai lá. Pois é, ainda no assunto obsessões, candidato, porque eu queria falar um pouco sobre Cracolândia e o plano do senhor de retomar o programa de braços abertos que foi da gestão Fernando Haddad. É uma política de redução de danos que oferece moradia, alimentação, inclusive oferecia a bolsa de R$500 em troca de trabalhos como varrição de rua, reciclagem, jardinagem. E o senhor tem criticado a expulsão dessas pessoas que são dependentes químicas da área central, que supostamente por interesse imobiliário. Mas a questão que eu queria perguntar é, o senhor fala em aprimorar o programa, mas não dá detalhes. Queria saber o que seria feito de diferente dessa vez, porque haviam críticas, inclusive internas, de coordenadores do programa, de que havia falta de profissionais e falta de treinamento, que são questões que não são simples de se resolver, e também sobre aquela região da Cracolândia. O senhor acha que não deve ser revitalizada, não há qualquer reforma urbana que possa ser feita nessa área? Vamos lá, Túlio. A cada 4 anos em São Paulo, aparece o demagogo da vez dizendo que vai acabar com a Cracolândia. Vocês se lembram que o Dória fez isso em 2016? Vou acabar com a Cracolândia, não sei o quê. Passou 4 anos, a Cracolândia está maior do que era em 2016. Sabe qual é a minha diferença para essa turma? A minha diferença para esse pessoal é o seguinte: eu não acho que trata dependente químico com porrada, com polícia. Sabe, o problema de dependência química é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança. Outra coisa é o tráfico. Quem tem que impedir que a droga chegue na Cracolândia não é a prefeitura, é a polícia civil, cooperação de inteligência. Ou alguém acha que chegando, jogando uma bomba da tropa de choque lá, você vai prender o traficante. Vamos ser ingênuos, vamos ser hipócritas. Porque tem um debate hipócrita acontecendo sobre a Cracolândia. Eu não aceito que se trate dependente químico com porrada. Isso não resolve, isso só agrava. Por que eu falei no programa de Braços Abertos? Porque ele tem um conceito, por isso que ele está no nosso programa. Aliás, o Benedito Mariano foi o coordenador do programa, hoje está na nossa equipe de programa de governo. Porque ele tem um conceito que combina 3 eixos que eu considero fundamental. E logo na sequência, Túlio, eu te digo quais são as diferenças que eu tenho, onde eu quero aprimorar. Quais são os 3 eixos para a gente resolver no médio prazo a questão da Cracolândia? Primeiro, atendimento à saúde. Eu quero botar um CAPS móvel naquela região, colocar profissionais de saúde mental, fazer política de redução de danos, como Lisboa fez com muito êxito, como Vancouver fez com muito êxito. Foram cidades que são exemplo, casos mundiais, em que havia uma concentração grande de usuários de drogas nas regiões, em praças dessas cidades, e a política de redução de danos resolveu, né? Internação é o último caso. Vamos olhar, gente, vamos se conectar com o mundo. Eu tenho mestrado em psiquiatria, estudei isso. No mundo todo, está fechando manicômio. Aqui você tem a reforma psiquiátrica, que há muito tempo uma lei que não foi aplicada e que está tendo retrocessos. Internação é o último caso. Você tem hospital dia, você tem que fortalecer os CAPs. Né? Isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. São Paulo não pode voltar para o século XIX. Então, essa é a minha linha no tratamento da saúde. Só que o problema da Cracolândia não é só saúde. As pessoas que estão lá são sem teto. Então, nós temos que ter uma política de moradia popular. Aí é uma diferença que eu tenho em relação de Braços Abertos, que usou a rede hoteleira. Muitas vezes uma rede hoteleira precarizada, ruim, e que não era adequada para isso. Eu vou acolher aquelas pessoas que estão lá num plano geral de acolhimento, que eu vou montar na cidade de São Paulo para toda a população em situação de rua, que se chamam casas solidárias. Em vez daquele albergue, que é uma coisa desumana,
que trata com depósito de gente, que humilha as pessoas, que separa as famílias ao meio, nós vamos criar casas solidárias com grupos menores, de 15 a 20 pessoas, com acompanhamento de assistente social e de psicólogo. E nessas casas solidárias, nós vamos preparar essas pessoas também, aí para o terceiro ponto, que é a porta de saída, para incluir elas em frente de trabalho. Frente de trabalho para serviços, para zeladoria de forma geral na cidade. Essa é a solução possível para a Cracolândia. Ela tem que começar já. Eu, eleito, em janeiro, eu começo essa atuação e essa iniciativa social e sanitária na Cracolândia. Mas é ilusão, é demagogia, é hipocrisia dizer que resolve isso em um mês, dizer que resolve isso em 3 meses. Esses governos que estão dizendo que iam resolver na porrada, passou 4 anos, não fizeram nada. Então, a solução para a Cracolândia é um problema complexo, passa por saúde pública, geração de trabalho e renda e acolhimento de moradia. E, desculpe, eu queria acrescentar, e educação. Né, educação, que é um dos grandes problemas brasileiros, uma questão fundamental para a inclusão social, que é o problema mãe do Brasil, e a gente tem agora um problema específico, que é uma pandemia que divide governos, divide estados, prefeituras, e a gente ainda não conseguiu uma conclusão sobre quando abrir as escolas. Mas eu queria acrescentar nessa pergunta, uma pergunta também da Priscila Cruz. Eu acho que todo mundo conhece a Priscila, uma lutadora. Ela é presidente executiva do Todos pela Educação, e a pergunta dela, obviamente, é sobre educação, mas também focada em alfabetização de crianças. Por favor. Olá, Boulos. Eu sou a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Como você bem sabe, a gente tem aqui no município de São Paulo 45% de crianças de 8 e 9 anos não alfabetizadas. O que eu queria entender, quais são as suas propostas específicas para a alfabetização e para que a gente consiga garantir que todas as crianças paulistanas estejam alfabetizadas na idade certa. Muito bom, muito bom. Muito boa a pergunta da Priscila. Você sabe, Eliane, eu decidi me tornar professor. Eu sou professor, dou aula hoje em faculdade e dei aula no ensino público em São Paulo, no ensino médio, aulas de filosofia. Eu decidi me tornar professor quando, aos 17 anos de idade, eu participei de um curso de alfabetização de jovens e adultos na favela do Flamengo, na zona norte de São Paulo, ali na região da Estrada de Santo Inês. E para mim foi uma experiência incrível, que mudou minha vida, fez eu tomar uma decisão de vida. Você ensinar, ajudar a ensinar alguém a ler o mundo, a ler a realidade, isso é uma coisa impagável. Assim. Isso me ligou muito à alfabetização. A experiência foi pelo método Paulo Freire, que tem sido injustiçado, achincalhado. Paulo Freire, que foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, no governo da Erundina, que para mim é uma referência, e que construiu um método reconhecido internacionalmente, usado em universidades, usado em escolas, em planos de alfabetização para imigrantes da União Europeia, só para dar um exemplo, que é um método que liga a alfabetização à realidade. Não é aquela cartilinha do vovó viu a uva, que vai só pela fonética. Né? A alfabetização se facilita a partir da leitura do mundo, parte da realidade, da vida vivida das pessoas. Eu vou fortalecer o EJA, né, que estão, o Bruno Covas cantou e fechou salas do EJA, Educação de Jovens e Adultos, em São Paulo. Vou criar um grande mutirão de alfabetização de crianças, de jovens e de adultos na nossa cidade, para a gente buscar caminhar para a erradicação do analfabetismo em São Paulo. E vou fazer isso pelo método Paulo Freire, um método comprovado, um método utilizado no mundo todo, e que tem sido de uma guerra ideológica estúpida e brutal, conduzida pelo bolsonarismo, tem tentado desmoralizar. Então, o meu compromisso é com ele como professor e como pai. E assim também, Eliane, a tua pergunta inicial, como professor e como pai, não só como candidato a prefeito, eu não posso concordar com uma volta às aulas sem que tenha segurança sanitária. A minha vida está em primeiro lugar. Eu não colocaria minhas filhas em risco, e acho que nenhum pai, nenhuma mãe colocaria. Bruno Covas tentou fazer uma coisa horrorosa, das pessoas assinarem termos de responsabilidade sobre seus filhos. Quem tem que se responsabilizar é a prefeitura. Não tem que terceirizar responsabilidade. Então, a volta às aulas é quando tiver segurança de que a vida das crianças e dos profissionais de educação será preservada. E, óbvio, nós vamos ter que pensar um plano ousado de recuperação, né, para quem perdeu o ano. Até porque a internet, o acesso à internet é muito desigual na nossa cidade.
Então, garantir internet em todas as escolas, garantir programas da gente poder ampliar a internet para os alunos das escolas municipais, caso, se a vacina demorar mais a chegar, a gente precise manter um período maior de ensino à distância. Porque o ensino à distância, esse ano, na verdade, foi uma falácia. Porque boa parte dos alunos da rede municipal não tinham nem um pacote 3G, quanto menos uma internet adequada para poder acessar e fazer aula. Eu vi esse problema muito de perto. Ontem estive reunido com professores da rede municipal, diretores, profissionais de escolas, e foi lamentável a maneira como o governo do PSDB, do Bruno Covas, tratou a situação. Eu vou tratar ouvindo professores, ouvindo a comunidade escolar, investindo na educação como prioridade para a cidade. Nós estamos, assim, correndo contra o tempo, então eu tenho um desafio para você, Ricardo, e um desafio para você, Boulos. Uma pergunta rápida e uma resposta rápida, por favor. O prefeito Bruno Covas, nessa semana, ele, via Twitter, disse que avalizou que se coloque para votar um programa de auxílio emergencial do vereador Eduardo Suplicy. Uma das suas principais propostas é um programa de transferência de renda. Eu queria saber se você defende que o pessoal vote a favor desse projeto de lei do Suplicy na Câmara. Ricardo, eu fiquei estarrecido quando eu vi o tweet do Bruno Covas. Como é que pode? O cara ficou 4 anos no governo e não propôs uma renda básica. Nós estamos há 7 meses numa pandemia, um pequeno comércio fechando porque não teve um auxílio da prefeitura, com gente tendo que sair e, portanto, se arriscando a contaminar, porque tinha que garantir o jantar, porque não recebia nenhum tipo de auxílio da prefeitura. E agora, 1 mês da eleição, ele vir falar que vai dar auxílio. Eu acho que eu nunca vi uma coisa tão demagógica como essa. Você acha que ele quer esvaziar a tua proposta, Guilherme? Eu não sei o que ele quer, mas que é demagógico. Tudo que ele não quer é garantir uma renda solidária para as pessoas, porque se quisesse, tinha feito. A caneta na mão ele tem há 2 anos e meio, desde que o Dória abandonou a prefeitura. Por que ele não fez antes? Eu fiquei impressionado, é muita cara de pau. É a mesma cara de pau de quem deixou a cidade abandonada há 4 anos e começou a quebrar a calçada para dizer que está arrumando na véspera da eleição. Assim, eu achei que esse tipo de velha política já estava meio em declínio, que as pessoas já perceberam. Mas quando ele fez aquilo, eu falei, meu Deus, rapaz, eu teria vergonha, eu ficaria vermelho de fazer um tweet daquele. Mas você acha que o pessoal deve votar a favor, Guilherme? O pessoal, com certeza, votará a favor de toda proposta que melhore a vida das pessoas. Agora, uma renda solidária de R$100, um auxílio de R$100... É 100 por pessoa, por indivíduo. Não, eu vi. Agora, eu não vi quais são os critérios, nós vamos ter que estudar esse projeto, vamos combinar. Esse projeto não é sério, né, Ricardo? Esse projeto não é sério. O projeto do Suplicy, o Guilherme. Tem todos os critérios lá, o pessoal do Bolsa Família, os ambulantes que estão no... Vamos lá. O projeto do Suplicy, eu tenho todo o respeito, é alguém que luta historicamente por isso. A adesão do Bruno Covas ao projeto do Suplicy e, com certeza, as modificações que eles vão querer fazer para o centrão da Câmara, que está sob o controle dele lá, isso não é sério. Né? Isso não dá para respeitar. Há 1 mês da eleição. Quem não fez isso em 4 anos vai fazer em 1 mês? Você acredita nisso? Acho que ninguém acredita. Bem, agora, Túlio, eles não respeitaram o desafio, então... nós temos que encerrar para cumprir aquele compromisso nosso de dar o espaço igual e o tempo igual para todos os candidatos. Eu registro aqui o agradecimento do Grupo Estado, o agradecimento meu, do Túlio, do Ricardo, pela sua presença, esclarecedora, mas também deixando algumas dúvidas. A gente registrou que você se recusa a falar do PT. Né? Fala que é saia justa, casca de banana. Vocês adoram demais falar do PT, eu não tenho essa mesma obsessão. Mas, enfim, eu queria agradecer muito e agradecer principalmente a você que está nos ouvindo, que está participando e que está interessado em discutir os candidatos, as propostas para a maior cidade do nosso país. Aproveito para convidar todos para ler amanhã o nosso resumo no Estadão impresso e também convidar para a próxima rodada, para a próxima sabatina, que será na segunda-feira, com Celso Russomano, do Partido Republicanos,
também a partir das 2h, 2h30 da tarde. Bem-vindo a todos. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Túlio. E obrigada, Ricardo. Pontualmente estamos terminando na hora. Beijos. Obrigado, gente. Obrigada.